Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de duas gigantes do setor de energia elétrica, a CEMIG, a CEMIG 4 e a CPFL Energia, a CPF E3. Vamos analisar os principais indicadores das duas empresas e no final vou compartilhar minha visão sobre qual delas pode ser mais atrativa para investir neste momento. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque o conteúdo de hoje está bem completo. O setor de energia elétrica no Brasil é considerado um dos mais estáveis na bolsa, afinal, energia é essencial, sem ela nada funciona. Estamos falando de um setor que atua em três frentes principais: geração, transmissão e distribuição. Ele é altamente regulado pela ANEEL, o que traz segurança, mas também impõe limites de preço e exige grandes investimentos em manutenção e expansão. A CEMIG é uma companhia energética de Minas Gerais, é uma das maiores empresas integradas de energia da América Latina, tem como ticket CEMIG 4. O setor é de energia elétrica, atua na geração, transmissão e distribuição de energia. A empresa tem quase 6.200 funcionários e foi fundada em 1952. Agora vamos começar olhando alguns números da CEMIG. No momento da gravação deste vídeo, a cotação está em R$ 10,82. A ação teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,97%. Um PL, preço sobre o lucro, está em 4,76. Isso mostra que a ação está barata em relação ao lucro. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1,09. O mercado avalia a empresa muito próximo do seu valor contábil. Um dividend yield de 13,52% nos últimos 12 meses. Esse é um ponto mais forte da CEMIG. Estamos falando de um dividend yield muito acima da média de mercado. A evolução da cotação da CEMIG nos últimos 5 anos. Em outubro de 2020, a ação da CEMIG saiu de R$ 3,00 para mais de R$ 10,00 em outubro de 2025. Isso mostra uma valorização expressiva neste período. O gráfico reforça a importância de olhar o longo prazo. Quem investiu em 2020 mais que triplicou o capital até outubro de 2025. Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas da CEMIG. Margem líquida está em 15,50%, mostra quanto a empresa lucra de fato sobre a receita líquida. É considerado um bom nível de rentabilidade para o setor de energia. Margem EBITDA 25,52%. Média eficiência operacional da empresa é um número bem atrativo, é um indicador forte, mostra boa capacidade de geração de caixa, é considerado um nível muito atrativo, mostrando boa gestão de capital. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 22,84%. Médio retorno que a empresa gera sobre o patrimônio dos acionistas, é considerado um nível muito atrativo, mostrando boa gestão de capital. ROIC, retorno sobre o capital investido, de 17,09%, mostra o retorno sobre o capital total investido. Trata-se de um valor sólido, acima do custo médio de capital. Uma dívida líquida versus patrimônio de 0,43, mede quanto a dívida líquida representa em relação ao patrimônio líquido. Em resumo, mostra uma eficiência operacional e uma boa lucratividade. O ROI e o ROIC revelam ótima geração de valor para o acionista e para o capital investido. Já em relação à dívida líquida versus patrimônio, mostra que a empresa mantém uma alavancagem equilibrada sem comprometer a saúde financeira. Agora vamos dar uma olhada na evolução do dividend yield da CEMIG 4. Nos últimos 5 anos, a CEMIG 4 apresentou um dividend yield médio de 10,20%, o que é excelente dentro do setor de energia. Hoje o dividend yield está em 13,52%, é bem atrativo e muito acima da média. A CEMIG mantém uma política consistente de dividendos interessantes para o investidor de longo prazo. Agora vamos dar uma olhada na receita por segmento da CEMIG. No trimestre, a CEMIG gerou 9,4 bilhões em receitas, distribuição com 67%, representa 6,3 bilhões, é o principal segmento da empresa, representando mais de 2/3 da receita total. Mostra que a maior parte do faturamento da CEMIG vem da entrega de energia elétrica ao consumidor final. Comercialização 18%, que representa 1,6 bilhão, segmento relevante que trata da compra e venda de energia no mercado livre, representa quase 1/5 da receita total. Gás com 9%, representa 860 milhões, receita vindo da distribuição de gás natural, apesar de ser menor, ainda tem um peso importante dentro do portfólio. Geração com 8%, representa 720 milhões, receita proveniente das usinas de geração de energia, é o menor segmento, mas garante diversificação do negócio. Em resumo, a companhia é altamente dependente da distribuição, mas também em outros segmentos, o que ajuda a diversificar a receita. A evolução financeira da CEMIG nos últimos
últimos 10 anos, a CEMIG saiu de um patrimônio de 11,28 bilhões para 28,48 bilhões, mais que dobrou neste período. A receita líquida também dobrou, passando de 19,5 bilhões para 41,9 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu de 3,1 bilhão para 6,5 bilhões. Esses números mostram que a companhia conseguiu expandir com solidez e consistência ao longo da última década. Agora vamos falar da CPFL Energia, atualmente é controlada pela gigante chinesa State Grid. É listada no novo mercado na Bolsa de Valores, o que garante o mais alto padrão de governança corporativa. A CPFL Energia, ticket CPFE3, também é do setor de energia elétrica, atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. A empresa possui quase 13.500 funcionários e foi fundada em 1998. Agora vamos dar uma olhada nos números da CPFE3. A cotação está em R$ 38,19, teve uma variação nos últimos 12 meses de 21,69%, um PL, preço sobre o lucro, de 8,16, isso mostra que a ação ainda está barata em relação ao seu lucro, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 2,05, o mercado avalia a empresa muito acima do seu valor contábil, um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,31%, também distribui um bom dividendo um pouco acima da média do mercado. Agora vamos dar uma olhada na evolução da cotação da CPFE3. Nos últimos 5 anos, a ação da CPFE3 saiu da faixa de R$ 17,00 para mais de R$ 38,00, mostrando uma valorização expressiva. O gráfico reforça a importância de olhar por longo prazo. Quem investiu nesta ação em outubro de 2020 mais que dobrou o capital até outubro de 2025. Agora vamos dar uma olhada em outros indicadores fundamentalistas da CPFL. Uma margem líquida de 12,29 mostra quanto a empresa lucra de fato com a receita líquida. Margem EBITDA de 29,88% média a eficiência operacional da empresa. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 25,17%, mede o retorno que a empresa gera sobre o patrimônio dos acionistas. ROIC, retorno sobre o capital investido, de 16,77%, mostra o retorno sobre o capital total investido. Dívida líquida versus patrimônio, de 1,15, mede o quanto a dívida líquida representa em relação ao patrimônio líquido. Em resumo, mostra eficiência operacional e boa lucratividade. O ROI e o ROIC revelam boa geração de valor para o acionista e para o capital investido. Já em relação à dívida líquida versus patrimônio, mostra que a empresa mantém uma alavancagem equilibrada sem comprometer a saúde financeira. A evolução do dividend yield da CPFE3. Nos últimos 5 anos, a CPFE3 apresentou um dividend yield médio de 9,06%, o que é excelente dentro do setor de energia. Hoje o dividend yield está em 7,31%, ainda bastante atrativo. A CPFE3 mantém uma política consistente de dividendos com retornos interessantes para o investidor de longo prazo. Agora vamos dar uma olhada na evolução financeira. Nos últimos 10 anos, a CPFL saiu de um patrimônio de 9,4 bilhões para 22,4 bilhões. Neste período, o patrimônio mais que dobrou. A receita líquida também mais que dobrou, passando de 17,3 bilhões para 44 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu de 886 milhões para 5,7 bilhões. Esses números também mostram que a empresa segue forte, com solidez e consistente ao longo da última década. Receita por segmento da CPFL. No trimestre, a CPFL gerou 9,66 bilhões em receitas. Distribuição com 83%, o que representa 8,3 bilhões. Também é o principal segmento da empresa, representando mais de 3/3 da receita total. Mostra que a maior parte do faturamento da CPFL vem da entrega de energia elétrica ao consumidor final. Geração com 11%, o que representa 1,08 bilhão, segmento relevante proveniente das usinas de geração de energia. Comercialização com 5%, que representa 504 milhões, ainda um pouco relevante, que trata da compra e venda de energia no mercado livre. E outros com 1%, que representa 49,2 milhões. Em resumo, a companhia também é altamente dependente da distribuição, mas também tem outros segmentos que ajudam a diversificar um pouco a receita. Agora eu vou demonstrar também um comparativo entre CEMIG e CPFL. PL, preço sobre o lucro. CEMIG 4,76 e a CPFL 8,16. Aqui a CEMIG aparece mais barata, já que o seu PL é quase a metade do da CPFL. PVP, preço sobre o valor patrimonial. CEMIG com 1,09 e a CPFL 2,05. A CEMIG negocia mais próximo do seu valor contábil, enquanto a CPFL tem um múltiplo mais elevado, mostrando que o mercado
paga um prêmio maior pela empresa. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, CEMIG 22,84%, CPFL 25,17%. Ambas têm retorno muito alto, mas a CPFL entrega um pouco mais de eficiência sobre o patrimônio dos acionistas. ROIC, retorno sobre o capital investido, CEMIG com 17,09% e a CPFL com 16,77%. Nesse indicador, a vantagem é da CEMIG, mostrando boa capacidade de gerar retorno sobre o capital aplicado. E um dividend yield, CEMIG 13,52% e a CPFL 7,31%. A CEMIG se destaca bastante pelo pagamento de dividendo, quase o dobro da CPFL. Em resumo, no comparativo entre CEMIG e CPFL, a CEMIG aparece com uma ação mais barata e com um dividendo mais alto. Já a CPFL mostra indicadores de eficiência levemente superiores no ROI, além de ter uma percepção de mercado mais valorizada com o PVP maior. Ou seja, quem busca dividendos pode preferir a CEMIG, enquanto a CPFL entrega uma combinação de solidez e prêmio de mercado. Se você busca renda imediata, dividendos altos e está disposto a conviver com algum risco político, a CEMIG pode ser mais interessante agora. Se você prefere investimento mais equilibrado com dividendos consistentes, boa governança e potencial de crescimento, a CPFL pode ser melhor escolha. Na minha visão, hoje a CEMIG pode ser mais atrativa para quem busca dividendos mais fortes no curto prazo, enquanto a CPFL pode ser mais interessante para quem pensa no longo prazo, valorizando a governança e a solidez na gestão. Claro que tudo isso não é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas uma análise educativa para ajudar você a entender melhor o setor elétrico e as empresas. E aí, me conta nos comentários, você prefere uma ação que paga dividendos generosos, como a CEMIG, ou uma empresa sólida com governança forte, como a CPFL? Quero saber a sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite e compartilhe o vídeo com os seus amigos. E bons investimentos!